Aldino, estamos a elaborar esta aula sobre Primeira Guerra Mundial, com nossa orientadora, professora Liliane Pessoa, mestre em História pela UFRN e professora também da UNP, Universidade Potiguar. Alguns pontos a se entender que antecederam, o processo que leva até a Grande Guerra, pelo menos 4 que resumem bem. O primeiro são as disputas imperialistas, o segundo, os nacionalismos, terceiro, alianças militares e quarto, a corrida armamentista. Não necessariamente nesta ordem, mas esses 4 pontos aí resumem, pelo menos para que nós tenhamos uma ideia sobre este período. Período este também chamado de The Big War, ou seja, Grande Guerra. E o contexto crescente de industrialização que estava na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, Estados Unidos, Rússia e Japão, que é consequentemente vindo da Segunda Revolução Industrial. Esse período foi um período de invenções tecnológicas, crescimento descontrolado da produção, houve o aumento da competitividade e concorrência entre os países, estavam sendo industrializados, a baixa nos preços, a queda nos lucros, houve com isso o aumento da inflação, gerando no ano de 1873 a chamada Grande Depressão, que também para muitos representa como a primeira grande crise mundial do capitalismo. Com isso, as medidas protecionistas que foram veiculadas à situação para promover uma melhoria e uma guarda e uma garantia dos produtos desses países que estavam em pleno período de desenvolvimento. O segundo tópico nos leva a entendermos sobre essa busca por novas fontes de matérias-primas. Terceiro, chegamos à necessidade de mercados consumidores para os seus produtos, o que ocasionou no imperialismo ou neocolonialismo nas regiões da Ásia e da África. Em comparação a isso, o filme Tarzan, a Lenda, ele menciona essa questão aí dos europeus que chegam à região do Congo, na África, para colonizar aquelas regiões ali e tomar, literalmente com essa palavra, tomar o que pertencia ao povo africano. E nós entendemos aí o contexto dessa situação de nova colonização, de neoimperialismo. Após a Primeira Grande Guerra, as pessoas da época tiveram o entendimento de uma expressão em francesa que diz a Belle Époque, ou seja, a época bela. Mas essa concepção de Belle Époque ela só foi criada após a Primeira Guerra, como eu lhes falei, após ela findar em 1918, para retratar os anos de otimismo vivenciados antes da guerra e que foram brutalmente destruídos pelo conflito que o sucedeu. Novos inventos que revolucionaram a vida humana, isso foi de 1870 a 1910 praticamente. Por exemplo, a fotografia, o cinema, o rádio, o telefone, o dínamo, o automóvel, o avião, assim também como a criação da metralhadora, das bombas explosivas, lança-chamas, tanques de guerra e gases tóxicos que no futuro serviram para destruir vidas. Paris, a capital da França, grande cidade essa como modelo da Belle Époque, onde houve no ano de 1900 a exposição parisiense, que demonstrou muitos desses desenvolvimentos tecnológicos, a passagem também do século XIX para o século XX seria vista como um período de crescente progresso, de avanço, de prosperidade, mas que foi interrompida pelos horrores da guerra. Por isso é que ela foi uma bela época, essa concepção que as pessoas tiveram a muito posterior. Uma frase do Friedrich Nietzsche no livro A Gaia Ciência, ele diz: deixamos a terra, subimos a bordo, destruímos a ponte atrás de nós. Melhor, destruímos a terra atrás de nós. Ele já faz a sua crítica concernente a esse período. Muito embora, no próprio ano de 1900, 4 meses depois da exposição de Paris, Nietzsche ele veio a falecer.
Ele não viu a Grande Guerra, ele não viu a Primeira Guerra, mas as pessoas dessa época, pelo menos os grandes filósofos, eles tiveram uma ideia de que algo estava prestes a acontecer com tudo isso. No slide que apresenta a imagem desses três senhores, dos três velhos, que faz representação à Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, mais precisamente dos Estados Unidos, né, está escrito América, mas sabemos que aí há a referência do tio Sam, que é a representação dos Estados Unidos como eles se consideram os americanos e não consideram os demais, os sul-americanos, as pessoas da região central. Então, basicamente, eles é quem são os americanos, né? Vemos aí e podemos comparar com a questão do aumento das tensões no cenário europeu. Muito embora os Estados Unidos são da América, mas como era e estava dentro desse desenvolvimento, dessa corrida capitalista, ele faz parte desse período. Mas embora o foco seja europeu, o ambiente marcado pelo nacionalismo e pela concorrência imperialista, a Alemanha ela sai na frente. Otto von Bismarck ele inicia o jogo de políticas de alianças estáveis, as ofensivas e as defensivas. Seu objetivo era evitar que o Estado alemão fosse ameaçado pela França e pelos seus aliados, em retaliação pela perda da Alsácia e da Lorena, em 1871, durante a Guerra Franco-Prussiana. Lembrando que essa região era riquíssima em carvão e ferro, daí não seria de se admirar que houvesse uma disputa por essas regiões. Em 1872, houve o Tratado dos Três Imperadores, que eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. 10 anos depois, 1882, o Tratado da Tríplice Aliança entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Basicamente, esses dois tratados, a ideia era isolar a França. Tratado dos Três Imperadores que só sobreviveu até 1877. No entanto, Bismarck firma com a Rússia o Tratado de Segurança em 1877, válido por 3 anos, até 1880. Tratado este de neutralidade em caso de alguma guerra contra alguma terceira potência mundial. E as complicações internas na Alemanha sucedem-se, né, com a morte do imperador Guilherme I, em 1888, e de seu filho sucessor, Frederico III, 99 dias após assumir o trono. Então é coroado Guilherme II aos 29 anos. Em 1890 ocorre a demissão de Bismarck no mês de março, e Guilherme II queria lançar a Alemanha no centro da política mundial, mesmo estando atrasado na corrida imperialista. Mas seu foco principal eram pelo menos 3. O primeiro, construir uma frota naval forte, referência à Marinha de Guerra Alemã. O segundo, o exército numeroso e bem armado para manter a posição de potência militar e se impor no mundo colonial. Eles não aceitariam estar abaixo do que eles poderiam estar, né? Eles queriam efetivar o seu exército. E terceiro, a expansão colonial mesmo, crescimento, tomada de regiões e assim sucessivamente. Vemos aí a preparação, né, e o mundo tendo uma grande oportunidade para futuramente ocorrer um caos, uma guerra. É tanto que nessa imagem que tem intitulada de Paz Armada, a frase diz: desde o fim do século XIX até 1914, as nações europeias fortaleceram-se, aumentando o seu poderio bélico, uma verdadeira corrida armamentista. Foi alimentando os países, eles estavam em paz, mas ao mesmo tempo reforçando-se, armando-se para o grande conflito. Ou seja, o conflito seria praticamente seria irremediável, realmente iria acontecer, em um momento ou outro. Nós percebemos isso pelo contexto e pelo que nos tem apresentado essas referências. Em 1912, o general alemão Friedrich von Bernhardt, ele diz o seguinte: a guerra, a partir desse ponto de vista, será considerada como uma necessidade moral se for travada para proteger os mais altos e mais valiosos interesses de uma nação,
Ou seja, o ideal aqui é a expressão nacionalista exacerbada. A questão do nacional era muito mais importante. Então, para justificar e legitimar isso, a guerra seria uma grande oportunidade. O foco era aquele sentimento nacionalista exagerado, supremacia branca, industrialização, corrida armamentista e eliminar o outro para proteger a nação. Guerra. Mas vemos que em 1914, no dia 28 de junho, Francisco Ferdinando e sua esposa, momentos antes de morrerem no atentado em Sarajevo, ele se apresenta, ele faz visitas à 15ª e 16ª Companhia do Exército. E por volta das 10h30 da manhã, ele sofre um atentado e não morre, ele se livra. Mas cerca de 30 ou 40 minutos depois, o assassino volta e consegue vitimá-lo juntamente com sua esposa. Os dois são assassinados por Gavrilo Princip, jovem de 19 anos que, como terrorista pertencente ao grupo terrorista A Mão Branca, aliás, corrigindo, a Mão Negra, The Black Hand, esse grupo fora encontrado pela polícia e por aqueles que estavam à frente e quando viram a circunstância, a situação acontecendo, os prenderam. 37 dias depois do assassinato do Francisco Ferdinando e de sua esposa Sophie, no mês de agosto de 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. E as tropas alemãs marcham em Bruxelas, a caminho do grande confronto. A Rússia, aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. França e Inglaterra seguem a Rússia. Bulgária e Império Otomano, aliados da Alemanha e da Áustria-Hungria, declaram guerra à Tríplice Entente. E muitos saem felizes, comemorando, principalmente os alemães, no mês de agosto, pela causa da guerra. A guerra irá acontecer, foi uma festa. Mas o que se esperava da guerra? Esperava-se que fosse uma guerra curta, sem se dar conta de que a quantidade de material explosivo era grande demais e muito potente para praticamente dissolver toda a Europa. A notícia da guerra foi recebida com grande entusiasmo por parte das massas em toda a Europa. É preciso dizimar o inimigo, ou seja, o outro, para obter segurança. O sucesso alcançado pela agitação e pela educação nacionalista pode ser verificado quando a ordem para a mobilização geral foi recebida com grande entusiasmo em todos os países desenvolvidos. Estamos lutando, essa era a expressão, antes de qualquer outra coisa, por nossa honra nacional e pela nossa existência. Enfim, passada-se a guerra, 1914 e 1918, qual foi o resultado? Os horrores da guerra foram mortes, crises econômicas e devastação por toda a Europa. O historiador Edmundo Moraes escreve: as armas de repetição, em especial a metralhadora, se somaram outras novidades, como ligas metálicas mais leves para os rifles, canhões de aço que lançavam obuses a uma distância de vários quilômetros e com muito mais precisão do que os canhões de bronze tradicionais. Dirigíveis levavam a guerra para os ares e o amplo uso de automóveis e de trens aumentava a velocidade e a mobilidade dos exércitos. A chegada da Revolução Industrial no ramo de armamentos anunciava para poucos e atentos observadores que a guerra seria diferente daquilo que se conhecia até então. Uma das inovações mais terríveis dessa guerra foram as armas químicas. Os alemães foram os primeiros a utilizar o gás cloro contra as tropas inimigas em 1915. Estima-se que nesse ataque, aproximadamente 5.000 homens tenham morrido asfixiados em apenas 10 minutos. Então, com isso, entendemos que a guerra ela não foi boa. A guerra nunca pode promover a paz. A guerra não é a solução. É necessário estar atento para isso. E os historiadores são os grandes responsáveis por estarem a observar tais sinais onde eles podem acontecer. Muito obrigado. Valeu, pessoal.